Olá pessoal, bem-vindos ao canal Luiz Gameiro. Eu sou médico dermatologista e o intuito é falar hoje sobre uma doença relativamente comum na dermatologia. Ela é um pouco sazonal, costuma ocorrer muito nessa época de troca de estação, em alguns meses no verão ou na troca de estação de outono para o inverno ou até mesmo da primavera. Mas enfim, a gente acaba vendo no consultório dermatológico casos sazonalmente com maior frequência. E aqui nós vamos falar sobre o que é a pitiríase rósea. Pitiríase, esse termo vem do latim e significa descamação, uma descamação fina, e rósea por conta da cor. Assim, já dá para ter uma ideia que tipo de lesão essa doença provoca. A pitiríase rósea é uma doença que ocorre através de uma manifestação um pouco clássica e então acaba facilitando o diagnóstico e nós vamos tentar colocar aqui para vocês entenderem essa evolução da doença. É uma doença autolimitada, benigna, que não tem nenhum caráter de preocupação maior e ela se assemelha, ela se caracteriza por lesões ovalares e geralmente uma lesão primeira, uma lesão inicial, que é, na maioria dos casos, a maior de todas, manifestando no tronco. E nós caracterizamos como uma placa eritêmato descamativa, ou seja, uma placa vermelha que escama, geralmente na região do tronco. E essa lesão, ela tem geralmente entre 5 e 10 centímetros. E o que ocorre é que, de início, essa lesão é única e pode aí se confundir com uma micose, com uma alergia ou com até mesmo com psoríase, uma doença inflamatória bastante comum na dermatologia. Essa lesão costuma ocorrer, essa doença, em pessoas jovens, então na faixa etária aí de 10 a 35 anos de idade, ou seja, ela manifesta adolescentes e adultos jovens. O que é importante é a evolução dessa doença, porque ela tem uma característica que a distingue de outras alergias ou da psoríase ou de eventualmente da sífilis secundária, que é um outro diagnóstico diferencial. Por quê? Porque essa lesão inicial é também chamada de placa-mãe. Então, a manifestação clínica da doença é uma pessoa saudável que de repente apresenta uma placa, né, avermelhada, que escama e costuma ter essa placa é ovalada e costuma ter uma descamação interna, um anel de descamação interna, como se fosse um colarete, um colar de descamação interna. E essa lesão pode coçar, mas não uma coceira muito intensa. Se ela coçar, é uma coceira discreta. E o que ocorre é que, depois de alguns dias, essa lesão única acaba sendo precedida, então ocorre a seguir, depois de alguns dias, ou até 1 ou 2 semanas, inúmeras lesões por todo o tronco, e essas lesões tendem a se progredir pelos braços e eventualmente pelas pernas. À medida que ela vai evoluindo no decorrer de algumas semanas, já que ela dura em torno de 6 a 8 semanas, na grande maioria dos casos, ela costuma evoluir para essas regiões aqui do braço, eventualmente antebraço, mas muito dificilmente na palma das mãos, dificilmente ela atinge o rosto e a sola dos pés. Mas com a evolução das semanas, ela tende a progredir para a região mais de baixo. Então ela desce para o abdômen e para a coxa e pernas. O que é interessante é que essa evolução ela costuma ser em escada. E o que é isso? Não é que a pessoa vem e apresenta com todas as lesões de uma vez só. Isso que acaba até inquietando as pessoas e deixando preocupadas em relação ao que está acontecendo com o meu corpo. Mas é uma evolução natural da doença. Começa com a placa-mãe, geralmente no tronco, que é a lesão maior de todas, então de 5 a 10 centímetros. E depois de alguns dias e semanas, inúmeras outras lesões, só que menores. Aí elas tendem a ter 1 a 2 centímetros. Então, menorzinhas mesmo, mas inúmeras lesões. Podem ser dezenas pelo corpo nessas áreas que eu mencionei. E essa evolução é assim, estouram lesões, tem um brote de lesões e acalma. Depois de alguns dias elas tendem a devagarinho ir evoluindo e logo outro brote de lesões. Evolui dessa forma em escadas até 6 a 8 semanas, quando elas naturalmente vão evoluir e desaparecer. E o que causa essa doença? O que causa a pitiríase rósea? Essas lesões têm a cor de salmão como característica clássica, então rosa para um tom de salmão, mas
Essa lesão, essa doença é caracterizada, muito provavelmente os estudos, o que dão suporte à etiologia, ou seja, o agente causal dessa doença, ser um vírus, e principalmente o vírus mais associado é o vírus herpes tipo 7, e que ocorre também em alguns pacientes, alguns sintomas de dor de cabeça, uma certa fraqueza no corpo, como se fosse um quadro meio viral mesmo, e dor de garganta. Mas isso são poucos casos. A maior parte dos pacientes se incomoda por conta das lesões, então a lesão inicial, que pode ocorrer de 50% até 90% dos casos, essa placa-mãe ou a lesão mensageira, porque depois dela que surgem as outras, isso pode acontecer na grande maioria dos casos, mas eventualmente pode já iniciar a manifestação com inúmeras pequenas lesões descamativas e que tende a ter esse colarete central. A descamação é discreta e também a coceira, o prurido, não é algo intenso. Se houver, ele é muito discreto, que não incomoda tanto. É mais realmente a manifestação no corpo todo que vem incomodar as pessoas. Agora, do ponto de vista de diagnóstico, então procurar um médico, né, que possa fazer esse diagnóstico preciso para você, já que existem outras doenças que poderiam simular, poderiam parecer a pitiríase rósea e não ser exatamente essa doença. Uma é a sífilis secundária, uma doença que é importante o tratamento. Então, se você tiver lesões pelo corpo disseminadas, procure um médico dermatologista, ou pelo menos inicialmente um pronto-socorro para ele poder te avaliar. Mas o diagnóstico diferencial é a sífilis secundária, que dá inúmeras lesões pelo corpo, também com descamação. E a sífilis precisa de um tratamento com antibiótico imediatamente para evitar sequelas maiores. Outra doença que pode se assemelhar à pitiríase rósea é a psoríase, né? Também que formam placas que descamam pelo corpo, manchas avermelhadas que descamam. Um eczema, uma alergia, pode ter um eczema numular, que ele parece uma moeda, inicialmente pode parecer uma micose, também inicialmente poderia se assemelhar à pitiríase rósea. Portanto, é importante, se você tiver essas lesões, procurar o médico. O diagnóstico, basicamente, ele é clínico. Então, o médico dermatologista pode avaliar a sua história, através da sua história e do exame físico, ele vai montar essa hipótese diagnóstica. As características das lesões costuma ser bem típica em um padrão que a gente descreve na dermatologia, que é o padrão em árvore de Natal. Ou seja, as lesões são principalmente no eixo central, aqui nessa região axial, então dá principalmente na parte mais interna do pescoço e do tronco, e à medida que afasta para a lateral do tronco, para o braço, antebraço, as lesões vão diminuindo. A mesma coisa na região da virilha, que pode concentrar lesões, mas na coxa e nas pernas as lesões vão diminuindo. E olhando a pessoa de costas, a gente vê um padrão em árvore de Natal, como se fosse as folhas da árvore de Natal. E isso ajuda muito no diagnóstico para o médico que conhece a doença. Exames geralmente não são necessários, a não ser que exista uma dúvida em relação principalmente à sífilis secundária, uma infecção bacteriana, sexualmente transmissível, que pode, como eu falei, necessitar de um tratamento imediato para evitar sequelas. A sífilis costuma manifestar lesões palmo-plantares, ou seja, na palma das mãos e na sola dos pés, também avermelhadas que descascam. Então fique atento, isso poderia ser um segundo diagnóstico diferencial. Por fim, com relação a tratamento, a gente tranquiliza o paciente que a pitiríase rósea é uma doença benigna, autolimitada e que ela vai involuir naturalmente. Então, não é nada grave, não é nada sério e não existe um tratamento específico, né? O tratamento é realmente só através de um tópico, então cremes, loções para diminuir o prurido das lesões, a coceira, e hidratantes. Eventualmente, alguns pacientes pela coceira podem necessitar de um antialérgico via oral, mas a grande maioria dos casos essa coceira é leve e ela vai cedendo com o tempo. O importante é certificar que o diagnóstico está correto e o paciente fica mais tranquilo para a evolução, que ela evolui geralmente sem sequelas. Não sei, pessoas de pele um pouco mais morena podem ter algumas manchas mais acastanhadas ou residuais, que a gente chama de hiperpigmentação pós-inflamatória, mas que
com o tempo, ao longo dos meses, tende a ceder. As pessoas de pele clara, geralmente isso já resolve rapidamente, sem nenhum problema maior. Fique atento, na dúvida, procure o seu médico dermatologista.